No quadro Um Slide de hoje, a gente pegou um slide da apresentação corporativa do Bradesco. Um slide que é bastante relevante para explicar um pouco da performance que não foi tão positiva do Bradesco ao longo dos últimos anos. E estou aqui com o Gabriel, que selecionou esse slide e preparou algumas perguntas que alguns investidores podem ter. Mas antes, já se inscreve no canal e dá aquele joinha para que esse vídeo vá para mais pessoas. Thiago, antes de eu fazer algumas perguntas, explica para mim o que tem nesse slide. Bom, como você pode ver na tela, esse slide mostra alguns números importantes do Bradesco. O primeiro é o valor de mercado do Bradesco, que lá em 2015 era por volta de 100 bilhões de reais e hoje é 140 bilhões de reais, valorizou 40%, que é menos do que o Ibovespa. O Ibovespa no mesmo período se valorizou 190%. O preço-valor patrimonial, que era de 1,1, se manteve próximo ali, até caiu um pouco para 0,9. A relação preço-lucro aumentou de 5,6 para 8,6. O que explica essa performance não tão boa do Bradesco, na minha opinião, é essa última linha. Como a gente pode ver, lá em 2015, o ROI do Bradesco ele era 20% ao ano e foi até 2019, mais ou menos, nesse patamar. Daí caiu um pouquinho durante a pandemia, recuperou lá em 2022 para 18%, mas tem tido uma queda relevante desde então e hoje o ROI do Bradesco é de 10,2%, que é um ROI muito abaixo de outros bancos grandes no Brasil. Hoje o Itaú e o Banco do Brasil, eles têm um ROI de mais ou menos 20% contra o Bradesco, que tem um ROI de apenas 10%. O que é o ROI? É a rentabilidade sobre o capital que os acionistas colocaram no banco. Os acionistas entraram no IPO lá atrás, o banco foi tendo lucro, foi acumulando, isso aí é o patrimônio do banco. Quanto que esse patrimônio é rentabilizado? Se tem lá um patrimônio de 100 bilhões, o ideal seria que desse um ROI de 20%, próximo do Itaú, um lucro de 20 bilhões. Não é o que nós estamos vendo, é um ROI de 10%, que inclusive é um ROI abaixo do CDI. O CDI atualmente é de 10,5%, nos últimos 12 meses foi até um pouquinho mais. Por que você deveria investir em um negócio que tem um ROI menor do que o CDI? É algo para se questionar. E os investidores têm se questionado. O preço sobre o valor patrimonial hoje é menor do que 1, ou seja, o mercado precifica que o Bradesco não tem capacidade de rentabilizar o patrimônio que os acionistas colocaram lá ao longo do tempo. Para mim, a informação mais importante de todas desse slide é o ROI, que caiu pela metade. A rentabilidade do banco já não é mais a mesma. Quais são os fatores que fizeram com que o banco apresentasse essa grande piora na rentabilidade sobre o patrimônio líquido? Bom, Gabriel, acho que daí a gente cai num trabalho de análise, tá? Eu acredito que são dois grandes motivos. Um, competição. Ao longo dos últimos 10 anos, o sistema bancário brasileiro ele sofreu competição de várias frentes. De um lado, as fintechs, Nubank, Banco Inter, C6, baratearam algumas tarifas bancárias, foram agressivos em algumas linhas de negócio, sobretudo cartão de crédito, dialogam muito com o público mais jovem. E do outro lado, na parte de investimentos, a XP, o BTG e outras instituições cresceram bastante e também atacaram parte do bolo dos bancos. Me parece que o Itaú e o Banco do Brasil conseguiram se defender e o Bradesco, junto com o Santander, tem sofrido um pouco mais. Então tem essa parte que é estrutural. Existe de fato mais competição hoje do que existia 20 anos atrás. E tem uma parte que é conjuntural, que é específica. O Bradesco fez algumas concessões de crédito que outros bancos não fizeram e isso levou ele a ter uma rentabilidade menor. Tem questões ali que são internas do Bradesco que eles têm que trabalhar para resolver. Eu acho que eles têm recursos para conseguir fazer isso. Daí precisa ver se a gestão vai ter capacidade, algo para se acompanhar ao longo do tempo. Mas eu hoje prefiro comprar Itaúsa ou Itaú e Banco do Brasil. Caso haja uma melhora no ROI do banco, o que é esperado que aconteça com o preço sobre o valor patrimonial? É uma boa pergunta, Gabriel. A gente pode ver ali em 2019, Gabriel, que quando o ROI era na casa dos 20%, o preço sobre o valor patrimonial era na casa de 2 vezes. Hoje é 0,9. Se o Bradesco conseguir fazer esse trabalho de turnaround, de mudar e conseguir ter a mesma rentabilidade que tem o Itaú, eu não duvido que ele tenha uma valorização expressiva das suas ações. Porque se ele conseguir fazer isso, o ROI vai subir e a tendência natural é que o mercado pague mais por uma instituição
mais lucrativa. Isso já aconteceu no passado recente, a gente pode ver lá em 2019. Isso acontece atualmente. O Itaú tem um preço sobre valor patrimonial bem acima do Bradesco. Então, se o Bradesco conseguir fazer isso, a tendência é que as ações se valorizem de maneira expressiva. Agora, é um trabalho que não vai ser fácil. Existem vários desafios e, como eu disse, hoje tem uma concorrência que no passado não existia. Thiago, quais são os principais fatores que você acredita que a gestão do banco deveria trabalhar em cima para poder melhorar esse patamar de rentabilidade e conseguir precificar o banco num múltiplo mais alto? É uma boa pergunta, Gabriel, e não é uma resposta simples. Eu vou tentar dizer dois fatores que eu acredito que seriam de extrema importância para que o Bradesco botasse uma atenção para que a rentabilidade subisse. O primeiro fator é uma otimização da carteira de crédito. Eu acredito que os principais executivos do banco concordariam comigo de que o trabalho do Bradesco não foi tão bom quanto de outras instituições, somente na saída da pandemia. E em segundo lugar, me parece que é preciso ter uma mudança cultural. O consumidor do século XXI, ele é diferente do consumidor de décadas atrás. Ele é muito mais digital, ele é muito mais exigente, ele tem muito mais opções. Então o banco precisa dialogar mais com esse tipo de consumidor, coisa que outras instituições já fizeram e estão tendo sucesso. Essa cultura de centralidade no cliente tem que existir não só no Bradesco, mas nos outros bancos, caso eles queiram competir no século XXI. Respondi suas dúvidas, Gabriel? Tudo certo, Thiago. Beleza. Respondido. Se você tiver mais dúvidas, você me manda o WhatsApp lá, tá bom? Fechou. E eu tenho um convite para você. A semana do assinante da Suno, que é a semana que a gente faz alguma das melhores condições para você se tornar um assinante ou, quem sabe, renovar a sua assinatura. Então, vou botar aqui o link na descrição para que você possa participar da semana do assinante. Quem conhece a Suno sabe que a gente traz resultados bastante superiores aos nossos assinantes, tá bom? Então, não deixe para depois, participe da semana do assinante. Vou deixar o link aqui abaixo. Beijo grande.